Irmãos, vamos abrir no livro de Ruth, como foi anunciado hoje pela manhã. Vamos olhar esta porção da palavra do Senhor, este livro maravilhoso, que é o livro de Ruth. Livro de Ruth. Nós iremos fazer uma pequena série de sermões baseado neste livro. Esta série deverá ter em torno de 3 a 5 sermões. Vamos ver como Deus conduz o nosso coração nesse sentido. E a nossa expectativa é olhar este livro de Ruth sobre o seguinte tema: o romance da redenção. Então, se você puder nos acompanhar nos próximos domingos, você irá ver este livro com a graça de Deus, e você irá perceber um belo romance aqui presente. E este livro de Ruth, que está aí logo depois do livro de Juízes, no Antigo Testamento, é um livro extremamente rico. E o livro de Ruth é um livro encantador. É um livro pequeno, mas é um livro que ao longo da história tem sido lido e desfrutado pelo povo de Deus por inúmeros motivos. O livro de Ruth é um daqueles romances que você lê e fica encantado com os dois grandes personagens, humanamente falando, do livro, Boaz e Ruth. Você fica torcendo para que eles possam casar. Mas como todo romance, há um determinado drama no meio. E tem hora que parece que não vai dar certo, mas dá certo. E o livro termina com casamento, termina com filhos. O livro de Ruth é um livro também encantador, porque é um livro que tem algumas viradas interessantes na história. O livro começa com tristeza, com choro, com fome. O livro termina com abundância. O livro começa com morte, e o livro termina com nascimento. O livro começa com amargura e termina com alegria. O livro de Ruth deve nos encantar, porque de certa forma ele traz para nós essa ideia de que existe redenção para um mundo mau. O livro de Ruth é conhecido por seus 3 grandes personagens: Ruth, Noemi e Boaz. Mas se você olhar para o livro de Ruth pensando apenas no romance de Ruth e Boaz, e achar que aí é o significado final do texto, você perdeu a grande lance do romance dessa história. Em última instância, esse livro de Ruth fala sobre Jesus Cristo, fala do romance da redenção, como que Cristo restaura uma condição totalmente precária. Assim como Boaz resgatou a família de Noemi, Cristo nos resgatou. Nessa noite eu quero ler com você do verso 1 ao verso de número 5. Nós iremos ler estes primeiros versos desta bela história de amor, de romance, mas do romance da redenção. Diz assim, Ruth capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém, de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Vamos orar? Deus bendito, abençoe, ó Deus, a exposição deste texto. Nos dê a graça, ó Pai, de sermos fiéis na exposição da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração,
para tirarmos, ó Deus, deste livro lições preciosas para a nossa vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui para o Senhor falar conosco. Por isso, ó Deus, atue profundamente nos corações. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nessa noite eu quero então iniciar essa série que eu intitulei como Romance da Redenção, sobre o seguinte tema: é nos momentos de crises que a fé é provada. Um romance não pode começar sem ser com uma grande tragédia. E aqui neste livro nos fala que é de fato nos momentos de crises que a nossa fé é colocada em teste. Alguém já disse que uma fé verdadeira, somente um teste real prova uma fé verdadeira. E de certa forma aqui você encontra uma família que esteve diante de uma crise, e a fé desta família foi provada. Todos nós vivemos em um país que está cheio de crise, seja em crise moral, seja em crise política, seja em crise econômica. E eu e você estamos no meio da crise. E a pergunta é nestes momentos que a nossa fé é testada. Então, como reagimos a isso? E eu gostaria que nós pudéssemos ver como esta família reagiu em um cenário de crise. Primeira lição que eu gostaria de ver com você nessa noite é que uma família que viveu em um período de crise. Olha aí comigo como que se deu esta crise. Olha aí o verso 1 do capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Você encontra aqui uma crise espiritual por causa dessa datação. Nos dias em que os juízes julgavam a terra. O livro de Ruth é um livro que deve ser lido meio que no meio da história do livro anterior, que é o livro dos juízes. O livro dos juízes é um livro que narra a história de Israel depois que Josué, aquele grande líder, morreu. Josué morreu e não levantou um outro grande líder. E o povo passou então a viver inúmeros ciclos de crises. E de tempo em tempo Deus levantava um juiz para poder trazer uma libertação para o povo, trazer tempo de bonança para o povo. Mas foi um período muito difícil. Aliás, o período dos juízes é conhecido por esta frase aí do capítulo 21 do livro. Volta aí só um pouquinho, que é o último verso antes do livro de Ruth. Olha o capítulo 21, verso 25. Diz assim, vamos ler? Naqueles dias... mais reto. Então a crise espiritual se dá porque isso se deu nos dias dos juízes. Não tinha rei em Israel, e a conclusão é, então cada um fazia o que achava mais reto. Era uma geração que estava em imoralidade constantemente contra Deus. Só para você ter uma ideia de como que era triste este período dos juízes, um dos grandes juízes, um dos grandes que fez grandes coisas, foi Sansão. Sansão era um juiz. Mas quão devasto foi Sansão? Lembra que Sansão foi aquele que teve relacionamento com mulheres pagãs, dentre elas Dalila, e como que ele sofreu por causa disso. E este era um dos juízes, hein? Imagina o povo. Era um período de negridão espiritual. Mas não é muito diferente dos dias atuais. Nós vivemos uma época em que esta frase dos juízes vale também para nós. Não há lei, não há rei, não há governo, e cada um faz o que acha mais reto. Não tem sido assim em muitos lares. Não existe mais norma dentro de uma casa, e cada um faz o que dá na telha. Não tem sido assim, parece, nas instâncias de poder do nosso país, onde escândalos e mais escândalos, e você acha então que chegou no fim, e aí você é surpreendido por mais e mais escândalos. Quando você ouve dizer que alguém foi preso, e aí você fica naquela expectativa, e de repente há um habeas corpus, e aí a pessoa está livre, está solta. Parece que não tem lei. Parece que cada um faz o que quer. Aliás, essa ideia de cada um fazer o que quer é típico da pós-modernidade. Pós-modernidade é um período depois da modernidade, onde caiu num relativismo moral. Então ninguém sabe muito bem o que é certo e errado. Isso tem entrado inclusive no meio da igreja.
Nós vivemos uma geração que está em crise, irmãos. Nós estamos mergulhados numa crise moral, numa crise espiritual, numa crise de valores. Essa família estava também. Essa família viveu dias difíceis, dias complicados. Eles não nasceram nos dias de Davi, onde tinha rei em Israel. Eles não nasceram nos dias de Salomão, onde tinha um homem sábio que governava. Não, esta família nasceu nos dias dos juízes. Eu e você nascemos também em uma época difícil. E uma crise assola o nosso país. E a pergunta é, como nós vamos reagir a esta crise? Como que esta família aqui vai reagir à crise? Então a crise é uma crise espiritual. E detalhe, essa crise que já era grande, agora tem um aspecto de uma crise econômica. Porque olha aí o capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, vamos ler agora, houve fome na terra. Não bastasse que as coisas estavam indo mal, agora não tem mais comida na terra. Houve fome. E nós não estamos falando aqui de um mundo como o nosso, onde você tem vários supermercados, você vai lá e compra, esqueceu alguma coisa, liga, alguém traz, não tem negócio, esqueceu, a geladeira está vazia, você liga para um lanchonete, eles entregam um lanche. Não, aqui é uma época agrícola. Então, quando acontecia alguma coisa e não dava colheita, tinha fome na terra. Não tinha onde comprar. Essa crise, então, assola uma família do povo de Deus. Percebe que nós também estamos no meio de crises econômicas. E a pergunta é, como reagir quando nós estamos em crise? Quando chega um período assim, será que vale tudo? Será que pode fazer qualquer coisa? Afinal de contas, cada um faz mesmo. Afinal de contas, nós estamos com fome. E eu gostaria então que você pensasse comigo sobre a segunda lição deste texto. Então, a primeira lição é que uma família que viveu em um período de crise. Não é uma crise espiritual porque não tinha, era na época dos juízes. Uma crise econômica porque houve fome na terra. Mas a segunda lição deste texto é que nós aprendemos neste texto que há uma família que fracassou diante da crise. Essa família não é uma família bem-aventurada nos seus atos. Essa história de Ruth, que é bonita demais no final, não começa bonita. A história de Ruth começa com esta atitude aqui da família. Olha aí o capítulo 1 de novo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, vamos ler agora, saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem, então, resolveu tomar uma atitude diante da crise. E não é assim, quando está em crise, todo mundo diz, faça alguma coisa. Você vai deixar que a água cresça ao ponto de sufocar? Reage a ela. E tem que reagir. Mas como reagir? O que esses homens, o que esta família fez? Esta família fez algo muito forte. Esta família fracassou, porque trocou a terra prometida por Moabe. Percebe que eles saíram de Belém? Olha aí de novo, o verso capítulo 1. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Esse homem está tomando uma atitude, mas uma atitude errada. Ele passou a olhar para a terra e sai da terra e vai buscar uma outra terra onde não tem fome. E essa terra que ele busca é Moabe. Talvez você esteja dizendo, pastor, não tem nada demais nisso. É comum. Talvez você até diga, pastor, eu já até mudei de cidade, porque não tinha emprego lá, a coisa apertou, e eu fui para outra cidade. O que esse homem fez de errado? Esse homem está trocando aqui a terra prometida. Belém faz parte de Canaã. Belém faz parte daquela terra que Deus prometeu a Abraão que daria o povo. Diz, eu vou dar aos seus descendentes. E ele está trocando por Moabe. Moabe é uma terra de inimigos de Israel. Deus tinha dito que não deveria ter relacionamento nenhum com os moabitas. Os moabitas descendem de Ló. Descendem de uma das filhas de Ló que teve relação com o pai.
embebedou o pai, se deitou com o pai, e aí tem a descendência. E à medida que o tempo vai passando, o povo de Moabe é um povo que se torna hostil a Israel. E quando Deus tira o povo de Israel do Egito, e o povo vem até chegar a Canaã, há um episódio que esse povo de Moabe contratou um falso profeta chamado Balaão, e disse: amaldiçoa Israel. E esse Balaão é contratado para amaldiçoar Israel. Sabe quem contratou? Os moabitas. Os moabitas. E naturalmente Balaão não consegue fazer isso, mas Balaão diz assim: faz o seguinte, pega as mulheres de Moabe e oferece para o povo de Israel. E aí eles vão ter relacionamento com elas e vão pecar. E isso acontece, e o povo de Israel cai nisso. Moabe é um povo que Deus disse: não se volte para eles. E este homem, Elimeleque, apertado pela crise, resolve abrir mão da terra prometida. Resolve sair de Belém. E que curiosidade, Belém significa casa do pão. Faltou pão na casa do pão. A terra que manava leite e mel, de repente secou. E ele, vai buscar atalhos. Quando ele sai de Belém, ele está deixando algumas coisas para trás. Ele está deixando, por exemplo, a comunhão com o povo da aliança. Lá em Moabe não tem ninguém crente. E ele não está nem aí se vai ter gente crente ou não. O negócio dele é comer pão. Lá em Moabe, eles não vão mais participar das festas que Deus tinha instituído. Lá em Moabe não tem como fazer sacrifícios ao Senhor, como era feito em Canaã. Lá em Moabe não tem a lei de Deus para ser ouvida. E aqui não tinha Bíblia como você tem nas mãos. Quando eles saem de Belém, eles estão virando as costas para os 5 livros que Moisés escreveu. Eles estão indo viver a vida deles. Irmãos, quantas vezes eu e você fracassamos quando a crise chega diante de nós? Porque a grande questão aqui é confiar em Deus. Se a terra é a terra que Deus deu, se Deus fez tudo aquilo para colocar o povo de Israel em Canaã, em Belém, por que abrir mão de Belém? Será que Deus não vai cuidar? Será que a casa do pão vai faltar pão para sempre? Óbvio que não. Óbvio que não. Quando a crise testa a sua fé, é hora de você agir, mas agir baseado na palavra. Pegar atalhos não soluciona. Pegar atalhos não resolve. Quando abrimos mão dos princípios de Deus, nós fracassamos, queridos. Este livro de Ruth poderia ser considerado, melhor dizendo, a parábola do filho pródigo do Antigo Testamento. Lembra a parábola do filho pródigo do Novo? O livro de Ruth é a parábola do filho pródigo do Antigo. Alguém que sai da casa, vai viver a vida e vai voltar triste. Porque sair da casa de Deus, sair da comunhão dos santos, não traz felicidade. Enquanto eu estava preparando este sermão, eu conversando com uma pessoa, e a pessoa disse, e eu falei: e aí, será que essa atitude foi certa ou errada? A pessoa disse assim: olha, houve fome, né? Houve fome. Será que há algum momento que justifica quebrar a lei de Deus? Será que se a crise for forte dentro da sua casa, no seu lar, dentro do seu casamento, então pode quebrar a lei de Deus? Será se a crise for forte financeiramente, e você tem a oportunidade de meio que levar vantagem no seu trabalho, aí pode? Será que se as coisas ficarem difíceis no seu relacionamento numa igreja, você pode então dar um jeito? Quando as coisas realmente apertam, é aí que a fé é testada. Crise é para isso, irmãos. Deus permite prova para ver quem amava Belém e não o pão de Belém. Esta família fracassou. Fracassou porque escolheu Moabe em vez de Belém. Percebe então a força aqui? É diferente de hoje. Hoje você muda de uma cidade para outra, muda de um país para o outro sem problema. Aqui não.
Aqui a bênção de Deus estava ligada à terra. Seria o que você hoje fosse fazer em sair do meio do povo de Deus, do meio da igreja, para viver a sua vida. Mas há algumas coisas sérias que nós precisamos pensar. Muitas vezes nós não consideramos as coisas espirituais nas decisões da vida. O que importa é matar um leão por dia. É isso que essa família está fazendo. Será que Elimeleque achava assim, eu vou sair e nunca mais vou voltar para Belém? Penso eu que não. Penso eu que ele está pensando assim, eu vou, depois que as coisas melhorarem eu volto. Talvez você pense assim, talvez você disse, eu vou sair um pouquinho da igreja e depois que as coisas acalmarem eu volto. Eu vou pecar um pouquinho e depois eu volto. Eu vou romper com uma aliança aqui e depois eu volto. Não pode, não dá. Quando você faz isso, fica marcas e consequências pelo caminho. Dá para voltar. Mas você vai trazer cicatrizes, como essa história vai mostrar para nós. Mas esta família fracassou. Porque o líder desta família agiu de forma incompatível com o nome que carregava. Quem é o homem? Quem é o chefe desta casa? Olha aí o verso 2. Este homem se chamava Elimeleque. Sabe o que significa Elimeleque? Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Este homem carregava consigo o nome que dizia assim, Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Quando tem crise, esquece que Deus é o rei e vive a vida dele. Será que se Deus é o rei de Elimeleque, Deus não vai cuidar? Eu e você carregamos conosco alguns nomes. Nós carregamos conosco o nome de cristão, de alguém que crê em Cristo. Mas quando a crise chega, nós ficamos agindo contrário com o nome que nós carregamos. Era uma incoerência esse Elimeleque sair da terra dizendo assim, eu vou sair porque não tem comida aqui. Ele diz, e como é que você se chama? Você não chama que Deus é rei? O seu reino supre você? Mas você não é um povo, você não faz parte de um povo que crê que Deus é soberano? Você não faz parte de um povo que crê que Deus cuida de você? Eu e você não fazemos parte do povo que lemos lá Mateus 6, dizendo, não vos preocupeis com o dia do amanhã. E carregamos isso conosco até o momento em que a crise chega. E aí a crise aperta, a gente esquece quem nós somos. E Elimeleque agiu como qualquer incrédulo faria. Buscaria solução naquele momento. Quantos crentes reagem às crises da vida como qualquer outra pessoa reage? Não tem diferença nenhuma. A forma como ela responde os desafios é igual. Não está fazendo jus com o nome que carrega. Deus é o rei. Nós fracassamos quando não agimos de forma compatível com o nome de cristão. Mas essa família fracassou, porque Noemi casou os filhos com mulheres moabitas. Olha aí comigo o verso 2 de novo. Este homem se chamava Elimeleque, agora apresenta a sua esposa e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Não foi apenas de passagem, agora eles ficaram ali. Olha o que acontece no verso 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Talvez neste primeiro momento, talvez Noemi não tinha muita voz. Talvez. O texto não fala o que ela falou para o marido dela. Se ela fosse uma mulher prudente, uma mulher sábia, teria dito, meu bem, meu amor, Deus é o nosso rei, não vamos sair não. Vamos ficar aqui. O povo está ficando, os fiéis. Essa terra é a terra que Deus nos deu. Parece que ela não fez isso. Ela acompanha o marido e eles saem. Mas há um detalhe, o marido morre quando está lá em Moabe. Essa mulher está livre para voltar. Qual que é o caminho natural? Voltar para a casa do pai. Lembra da palavra do filho pródigo? As coisas já começaram a dar errado. O Elimeleque já não vive mais com ela, faleceu, partiu. E ela tem 2 filhos. É hora de pegar aqueles meninos e dizer, vamos voltar para casa, vamos voltar para Belém. Vamos voltar para debaixo das asas de Deus. Mas não. Olha o verso de número 4. Olha o que acontece com os 2 filhos de Noemi, os quais casaram com mulheres moabitas. É pecaminoso isso.
A lei de Deus dizia que não deveria. Não poderia casar com pessoas de outros povos que não fossem Israel. Não podia casar com pessoas que não adorassem o mesmo Deus. E esses filhos casam. Aqui você tem toda uma negociação para casamento. Não é apenas bater o olho e dizer eu quero, como é hoje. Não, tinha que conversar com os pais. Tinha a questão de pagar dotes. Noemi participa disso. Noemi negociou esse casamento. Noemi está fincando a raiz em Moabe. Percebe que um fracasso puxa o outro? Um pecado leva ao outro? Talvez Noemi até dissesse para os filhos assim, mas parece que não pode, né, na lei. O filho poderia dizer para ela, mas mãe, a Bíblia diz que é para a gente ficar também na terra de Canaã. Se a gente pode sair da terra prometida, por que não pode casar com mulheres moabitas? Percebe que é assim o pecado nas nossas vidas? Se eu e você não vigiarmos, nós vamos abrindo portas. E nós fazemos algo hoje. E amanhã a gente dá um passo além. Outro. E de repente a gente está tomado pelo erro. Noemi faz isso. Noemi casa os filhos com mulheres moabitas. Com mulheres que não adoravam a Deus naquele momento. Quando abrimos mão de um princípio, começamos a quebrar todos os outros. Todos os outros. Você dificilmente, se você é crente verdadeiramente, dificilmente você vai trair a sua esposa ou trair o seu esposo de primeira. As coisas vão começando aos poucos. Aos poucos. E de repente você quebra toda a lei. Dificilmente você vai meter a mão e roubar algo de uma vez. Você vai aos poucos, aos poucos. É aos poucos que Noemi foi se tornando moabitas nas suas práticas. Primeira lição, então, uma família que enfrentou crise. Eu e você enfrentamos crises. Segunda lição, uma família que fracassou diante da crise. Não há dúvida de que essa família se quebrou diante da crise. Será que você não tem quebrado a sua vida espiritual diante das crises? Você não pode botar a culpa na crise. A culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa quando nós fracassamos. A Bíblia diz que nenhum de nós somos tentados além daquilo que nós não podemos suportar. Pode ter certeza que Deus não pesou a mão sobre Elimeleque ao ponto que ele não pudesse resistir. Dava para ter resistido. Dava para Noemi ter resistido. Mas eles fracassaram. Terceira e última lição. Uma família que necessita de redenção. Olha o verso de número 4 de novo. Os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa, o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Olha que coisa. Quase 10 anos lá. Verso 5 agora. Morreram. Chegou no fim do poço. Uma família que necessita de redenção. Noemi precisa de redenção. E talvez você esteja dizendo, pastor, o senhor está errando essa história. Não é uma família, é uma mulher. Ela não tem mais filhos. Ela não tem marido. Mas eu quero mostrar para você que é uma família que necessita de redenção aqui. Essa família necessita de redenção quando as coisas não saem do jeito que havia sonhado. Olha o verso 21 desse texto, do capítulo. Verso 21 do capítulo 1. Olha como que Noemi vai dizer. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Só até aí. Nenhum momento Noemi pensou que fugindo da crise, ela iria perder os bens, iria perder o marido e perder os filhos. Engraçado que ela diz, ditosa eu parti, ditosa é cheio de coisas, felizes, rica, próspera. Ela diz, quando eu saí de Belém eu tinha muita coisa. Agora, mais de 10 anos depois que ela olhou assim. Quando ela saiu, achou que não tinha mais jeito. Agora ela diz, eu parti, era ditosa, e eu estou voltando pobre. Aí está dizendo, quebrou tudo, acabou a esperança.
há na nossa vida momentos assim, em que nós necessitamos de esperança. Nós necessitamos, na verdade, de redenção. Porque as coisas não saíram do jeito que nós imaginávamos. Quando nós planejamos, quando nós agimos, nós esperávamos uma coisa. E de repente quebrou tudo. Só tem cacos. Esta mulher está sozinha numa terra distante, sem marido e sem filhos. Não existe aqui previdência como nós temos hoje em INSS. Não existe aqui dinheiro para poder sustentar uma viúva. Não tem. Essa mulher está sem nada, está sem ninguém. A única coisa que essa mulher tem é nora. A sogra só ficou com nora. Com 2 noras. E elas são estrangeiras ainda. Uma família que necessita de redenção. Quando parece que nem existe mais família. Olha de novo o verso 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus filhos e de seu marido. Que esperança há para esta mulher? Quem pode fazer o que para esta mulher? Ela não tem filhos, não tem marido, ela passou pela dor, uma das dores mais fortes, segundo aqueles que já passaram, de sepultar um filho. Ela sepultou 2 filhos. Não tem mais família para essa mulher. Mas essa mulher necessita de redenção. E o livro vai mostrar a redenção não apenas de Ruth, mas vai mostrar a redenção de Noemi. Esta mulher, você consegue imaginar, quando você olha para esta cena, que esta mulher vai terminar o livro rindo, sorrindo, alegre, com um bebezinho no colo. E um bebezinho no colo que as pessoas vão dizer: é o seu filho, Noemi. Sabemos que não é filho dela, é filho de Ruth, mas é da descendência. O nome da família de Noemi foi resgatado, e a gente verá isso melhor mais à frente, em próximos sermões. Mas você precisa ver aqui que ela está precisando disso. Ela precisa dessa redenção, porque tudo deu errado. Ela precisa de redenção, porque ela não existe nem mais família. Deus vai dar família para ela. E ela precisa de redenção, quando a vida se torna amarga. Olha o verso 21. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Quem está dizendo isso é Noemi. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. O nome Noemi significa minha delícia, a felicidade, a minha alegria, mulher feliz. Ela disse: não me chame mais de mulher feliz, de mulher alegre, porque eu estou pobre. Olha o verso 20. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara. O que significa Mara? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa mulher ficou azeda. Essa mulher só reclamava. Essa mulher não tinha motivo para rir. Essa mulher queria ser chamada de amargura. Sabe que quando a vida fica assim para nós, nós precisamos de redenção. Há momentos assim. Há momentos em que tudo deu errado. E o que nós precisamos é que alguém pegue e conserte tudo. Que alguém comece a colocar as peças de novo no quebra-cabeça. É isso que precisa. É isso que Noemi precisa. É isso que talvez você precisa. Faltou pão na casa do pão em Belém. Se você se lembrar, anos depois, vai nascer um menino em Belém chamado Jesus Cristo. E Jesus vai dizer: ele é o pão vivo que desceu do céu. A história de Noemi, a família de Noemi se quebrou e precisava de restauração. A humanidade se quebrou em Adão e Eva e precisava de restauração. Uma decisão errada colocou todos nós mortos espiritualmente. Uma decisão errada levou Elimeleque e os filhos, Malom e Quilion. Uma decisão errada de Adão matou a humanidade toda espiritualmente. Assim como essa família necessitava de redenção, a humanidade também necessitava de um Redentor. E o Redentor foi
Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. O romance dessa história, a redenção dessa história, passa pela figura de alguém, de um homem, que vai se compadecer e mudar a vida de Noemi e a vida de Ruth. Talvez você venha aqui nessa noite, no meio de uma crise, seja ela espiritual, seja ela econômica, seja ela moral. Talvez você está lutando para poder manter-se fiel diante das decisões que tem que fazer. Talvez você venha aqui para ter uma palavra para a decisão que você vai ter que tomar durante a semana. E a minha fala, à luz da palavra, é dizer para você, não pegue atalhos. Mesmo que pareça que não tem mais nada aí. Continue firme nos princípios da palavra. Mas talvez você já saiu. Talvez você já quebrou princípios. Talvez o que você está precisando nessa noite é ser restaurado por Deus. Deus pode restaurar a sua vida e a sua história, como Ele restaurou a vida de Noemi. Esta mulher que termina esses versos 5 triste, acabada, depois é dito para ela assim, sabe de uma coisa? Deus deu a você uma nora que é melhor do que 7 filhos. E essa mulher voltou a sorrir. Em Cristo Jesus você pode voltar a sorrir. Em Cristo Jesus você pode desfrutar de redenção. Todos nós gostamos de redenção. Todos nós precisamos de redenção. Já assistiu filmes? Todo filme começa com uma história, há um drama, você fica torcendo para que aquilo possa ser revertido. Porque toda a história funciona na base de criação, queda e redenção. Nós ansiamos pela redenção deste mundo. Vamos orar? Santo Deus, Pai bondoso, Senhor que tem nos sustentado no meio das crises da nossa vida. Neste momento nós nos achegamos diante de Ti, ó Pai, intercedendo pelas nossas vidas e pela vida dos nossos irmãos, que estão no meio de um redemoinho de crise, que estão passando e sendo testados. Que o Senhor possa conceder, ó Deus, que eles sejam fiéis à Tua palavra. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus que restaura mesmo quando nós fracassamos. O Senhor é o Deus que faz maravilhas mesmo quando nós pecamos. O Senhor é um Deus que é capaz de pegar uma história como a história de Noemi, cheio de decisões precipitadas, e trazer desta história um descendente, e do descendente trazer Davi, e de Davi trazer Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Obrigado, ó Deus, porque não há causa impossível para o Senhor. Obrigado porque o Senhor é capaz de colocar as peças do quebra-cabeça em ordem. E talvez o Senhor precisa fazer isso nessa noite, ó Deus, na vida de pessoas aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece aonde tem partido, onde tem quebrado. Onde eles têm quebrado a Tua lei e precisa do Redentor se mostrar para eles. Faça isso, ó Deus, para o bem do Teu povo, para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus é que oramos. O Redentor que tem um romance conosco. Jesus Cristo. Amém.